Oi, pessoal! A gente vai aprender nessa aula sobre a Era Napoleônica. Vamos ver como é que a grande figura de Napoleão Bonaparte, como ele vai acabar colocando o seu governo, como ele vai instituir um império, como ele vai se organizar, né? Bom, eu sou a professora Bárbara Furquim, vou acompanhar vocês nessa aula de História do 8º ano, mas quem também vai acompanhar a gente durante toda essa aula é o Ezion, que vai ficar então aqui com a gente como nosso intérprete. Vamos começar? Bom, antes a gente tem que saber quais são os objetivos. Qual é o nosso objetivo para a gente ter essa aula? Nosso objetivo é relacionar e compreender as influências e mudanças no período napoleônico. Então, vamos ver como é que Napoleão organiza o consulado, o seu primeiro governo. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. O que você lembra sobre a Revolução Francesa? A gente tem aqui uma imagem que representa, aliás, de uma maneira incrível, um quadro de Delacroix, que vai mostrar essa imagem, através dessa imagem, vai mostrar como a liberdade ela vai guiar o povo na Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um processo revolucionário que durou cerca de 10 anos, que vai de 1789 até 1799. E entre diferentes governos, Assembleia Nacional, Convenção Nacional, que teve um período chamado Terror, onde se instaurou-se, a perseguição a várias pessoas. A gente vai ver também o Diretório. E nesse governo diretório, nós vamos ver que o grupo dos girondinos estavam no poder. A burguesia, a partir da Revolução Francesa, vai centralizar, vai se centralizar como grande epicentro que vai controlar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa. Mas e Napoleão Bonaparte? Como é que ele vai entrar nessa história? Antes da gente ver como Napoleão Bonaparte ele consegue tirar esse diretório do poder e vai assumir o poder da França, vamos ver um pouco quem é ele, né? O Napoleão Bonaparte ele é uma das figuras mais emblemáticas da história da humanidade. Ele tinha uma genialidade incrível como um grande estrategista. Ele era um grande general, extremamente jovem, conseguiu ganhar inúmeras batalhas, mas ele também tinha uma grande habilidade política. Ele conseguia fazer ótimos discursos, ele era muito inteligente. Essa grande genialidade de Napoleão Bonaparte ela, então, vai se mostrar através de um conhecimento que muitas vezes a gente já ouviu falar dele. Mas e daí? Você conhece a figura de Napoleão Bonaparte? Considera ele como uma das pessoas mais notáveis da história? Se você ainda não ouviu falar sobre o Napoleão Bonaparte, a gente vai começar a aprender muito sobre ele aqui. Olha só, em 1798, o Napoleão Bonaparte, então general e com 29 anos de idade, que era bastante jovem para ser um general, ele vai reunir forças de um grupo de militares do seu exército e ele também vai acabar chamando vários cientistas, vários especialistas em áreas importantes de pesquisa para seguir com ele numa expedição em direção ao Egito. O objetivo era tomar todo aquele território e olha só, o diretório vai apoiar essa ida de Napoleão Bonaparte para o Egito porque eles vão ver que a figura de Napoleão Bonaparte começava a se tornar um pouco perigosa para eles. Mas, olha só, com essa tentativa de invasão ao Egito, vão ocorrer inúmeras descobertas sobre o Egito Antigo, porque a partir do momento em que Napoleão Bonaparte ele vai junto com esses cientistas para o Egito Antigo, eles vão acabar pegando inúmeras coisas, vários adornos, artefatos, vão tentar descobrir mais sobre aquela história. Isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento da egiptologia e mais além. Olha só, essa aqui é uma imagem da Pedra de Roseta.
um dos soldados vai descobrir essa pedra e muito tempo depois, um cientista vai conseguir decifrar essa pedra. É a descoberta de séculos e séculos da história do Egito Antigo. Bom, Bonaparte, ele vai então aliar a força militar e ao entusiasmo, né, pela ciência. Vamos aprender mais então um pouco sobre essa grande figura de Napoleão Bonaparte? Bom, ele se forma na Escola Militar de Paris em 1792, com 23 anos. Ele vai ser promovido já a capitão. Isso é muito cedo, porque existe uma hierarquia dentro do exército e ele alcançou posições muito importantes ainda com uma idade bastante jovem. Em 1796, ele já era uma personalidade conhecida e uma personalidade política bastante influente na França. Inclusive nos jornais, todos falavam de Napoleão Bonaparte. Algumas pessoas já, aliás, indicavam ele como o futuro líder da nação. Em 1798, como general, ele vai promover aquela expedição ao Egito, que nós acabamos de falar sobre ela, e em 1799 ele vai ser o cara que vai liderar o chamado golpe 18 Brumário e vai instalar dentro da França um novo governo. Ele vai retirar a alta burguesia do poder, que são os girondinos, vai acabar com o governo do diretório e vai colocar um novo governo dentro da França, chamado o Consulado. Bom, a gente viu que Napoleão Bonaparte, ele então é essa figura que tem um grande destaque. E é claro que Napoleão Bonaparte, ele queria mostrar para todo mundo, inclusive vendendo uma imagem de que ele era esse grande homem. Olha só esse quadro aqui que se chama Napoleão atravessando os Alpes. Ele vai ser do pintor preferido de Napoleão Bonaparte. Vejam bem como mostra uma imagem de um Napoleão, né, poderoso aqui. E esse pintor, que era o Jack Louis David, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai retratar essa figura de Napoleão. Eu quero que vocês observem essa imagem, né, e respondam no caderno de vocês como Napoleão era retratado. Daqui a alguns minutos a gente vai ver qual é a resposta de vocês.
Bom, vamos ver então o que vocês acham? Como é que Napoleão ele foi retratado nessa imagem? Como uma figura imponente e forte, né? Que mostrava-se sempre jovem e extremamente destemido, que sempre ganharia todas as batalhas. Essa é a imagem que Napoleão tentou passar para todos. E ele conseguiu, porque em boa parte ele realmente era esse homem destemido, né? O golpe de 18 Brumário. A França, ela se encontrava numa grande crise econômica, não só econômica como política, porque crescia a corrupção no governo do Diretório. O governo do Diretório, como acabamos de ver, ele era composto pela alta burguesia. Bom, a gente vai ver que nessa situação de crise dentro da França, a imprensa, os políticos burgueses e militares, eles já apontavam, inclusive, Bonaparte como um salvador da pátria. Vários jornais noticiavam isso, inclusive, e várias pessoas da população começavam a dizer que ele deveria ser a pessoa que deveria assumir o poder da França. Bom, nós vamos ver que em 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte ele vai realmente tomar o poder da França. É uma instituição de um golpe, ele toma o poder, mas vai ser chamado de 18 Brumário. Esse termo 18 Brumário, ele vai se referir ao calendário republicano da Revolução, que vai ser feito em 1792. Os revolucionários, eles deram datas diferenciadas, né, para os meses e para as estações de ano, então os meses vão estar associados a essas estações. Completava-se então a Revolução da Burguesia que havia sido iniciada em 1789. Mas por que completava-se? Porque Napoleão Bonaparte, ele sim atendia aos interesses da burguesia. Ele deveria atender aos interesses dos pequenos industriais que estavam surgindo dentro da França. Ele ia atender também a alguns direitos que a população exigia. Ele vai, na verdade, montar um governo que vai, inicialmente, fazer com que todos os grupos da sociedade alcancem algum benefício, né? Com Napoleão Bonaparte no poder, então, a gente vai ver que a burguesia ela inicia essa liderança e esse, então, é um novo governo na França, o consulado. A era napoleônica. Napoleão Bonaparte ele vai permanecer no poder durante 15 anos. Nesses 15 anos, nós podemos dividir o governo dele em duas partes. A primeira parte vai de 1799 até o ano de 1804 e vai ser um governo exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato ele ia estar sempre nas mãos do Napoleão Bonaparte, né, que era o primeiro cônsul. Vamos ver que uma outra parte dessa era napoleônica é o chamado Império, que ele vai de 1805 a 1815. Napoleão Bonaparte chega a imperador. Olha só, e numa trajetória marcada por guerras e disputas expansionistas, ele vai acabar mostrando não só um destaque dentro da França, mas ele vai se destacar na história mundial. O consulado. Bom, esse vai ser o governo que vai ser instituído ali num primeiro momento pelo Napoleão Bonaparte. Vamos ver que ele já elabora uma nova constituição, né, para esse consulado e vai ser organizada por 3 cônsules. Cada um desses cônsules, incluindo um deles, inclusive era Napoleão Bonaparte, teriam uma parte na administração, na organização desse governo. No entanto, o Napoleão Bonaparte ele era o primeiro cônsul e todos os poderes eles eram ilimitados a Napoleão. Então, o Napoleão, ele podia propor leis, declarar guerra, firmar a paz e acabava muitas vezes ultrapassando o poder dos outros cônsules. A república vai ser mantida, porque o objetivo de Napoleão Bonaparte não é retirar os direitos garantidos, mas era, nesse momento, manter os direitos garantidos e tentar firmar a França como uma grande nação, como uma grande república.
Bom, o que o Napoleão fazia? Ele controlava a imprensa e utilizava a imprensa para se autopromover. Então a imprensa, ela não poderia falar mal de Napoleão Bonaparte, mas tinha que mostrar toda a glória do trabalho dele. Também a gente vai ver que um grande exemplo disso tudo é a construção do Arco do Triunfo, uma grande obra incrível, uma das grandes obras que existem na França, principalmente ali em Paris, que vai ser ordenada por Napoleão Bonaparte a sua construção. Ele vai realizar várias medidas para ampliar o sistema educacional francês, isso vai ser muito importante, inclusive até para se pensar e analisar o sistema educacional francês nos dias atuais. Também, dentre outras medidas, né, a gente vai ver que Napoleão Bonaparte, ele vai elaborar o chamado Código Napoleônico. Mas o que é o Código Napoleônico? Ele vai tentar organizar algumas leis dentro da França para organizar melhor a sociedade. O que tinha nesse Código Napoleônico? Ele abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza. Então, esses estados, né, que eram o primeiro e o segundo estado, já não teriam nem a possibilidade de conseguir algum direito garantido, algum privilégio dentro daquela sociedade francesa. Ele protegia o direito à propriedade privada. Napoleão Bonaparte vai trabalhar muito sobre os conceitos do liberalismo econômico, onde a liberdade do indivíduo e da propriedade privada vão ser muito importantes. Também ele vai separar, né, o casamento civil do religioso. Isso talvez para a gente não se mostre uma coisa tão importante, mas naquele momento isso vai ser importante para dar uma liberdade para os indivíduos de escolha. Também ele vai afirmar, né, a igualdade de todos perante a lei. Vamos ver também que ele, de algum ponto, como ele trouxe coisas muito benéficas, ele também vai fazer algumas coisas que mostram-se, de certa maneira, contraditórias àqueles ideais de liberdade que ele tanto pregava, porque ele vai proibir os sindicatos e as greves, ou seja, os trabalhadores não vão poder exigir melhorias dentro das fábricas que começavam a crescer cada vez mais dentro da França. A gente vai ver também que ele vai manter as mulheres submetidas ao marido. Então, dentro dessas leis do Código Napoleônico, as mulheres não teriam autonomia nem uma certa independência. A gente também não pode esquecer que isso fazia parte, né, do pensar, da mentalidade de uma época. Também, o Código Napoleônico, a gente tem que ver que ele serviu como um modelo em várias nações para tentar modificar a estrutura de como a sociedade era organizada. Inclusive, o Código Napoleônico foi utilizado aqui no Brasil também. Bom, chegamos à nossa atividade. Eu quero que vocês copiem essa atividade no caderno de vocês, respondam no caderno e a gente já volta para ver se está tudo certinho.
Então, vamos ver qual é essa pergunta e se vocês responderam correto. A pergunta era qual? Quais os principais pontos do Código Civil Napoleônico? E a resposta é: esse código ele abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, ele protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. Porém, apesar de todos esses pontos muito positivos, ele, através desse Código Civil Napoleônico, nós vamos ver que se proibia os sindicatos e as greves. Também vai manter a mulher submetida ao seu marido, ou seja, a mulher não tinha uma independência, uma autonomia para tomar algumas decisões. Bom, essa foi uma aula que a gente aprendeu sobre o Napoleão Bonaparte. Nós vimos que ele é uma das personalidades mais faladas na história da humanidade. Napoleão, o jovem Napoleão, general Napoleão Bonaparte, ele vai alcançar um grande destaque militar e político, o que possibilita ele, no dia 10 de novembro de 1799, é o chamado golpe do 18 Brumário, a tomar o poder da França e assumir um novo governo na França, chamado o Consulado. Esse governo do Napoleão Bonaparte vai ser muito importante porque ele vai, na verdade, pegar todo esse contexto da burguesia no poder e vai firmar a burguesia como uma classe que deve ser ouvida dentro da sociedade. A gente vai ver que o Napoleão Bonaparte ele vai consagrar o seu primeiro governo, através do consulado, sendo o primeiro cônsul e tendo poderes ilimitados. Também ele vai elaborar o Código Civil Napoleônico, que vai ser uma importante legislação que vai ser utilizada em várias nações. Esse Código Napoleônico, ele vai mostrar um lado muito importante de Napoleão, que mesmo tomando medidas importantíssimas para a sociedade, vai tomar também algumas decisões que começam a mostrar o seu poder dentro da França. É isso, pessoal. Até a próxima!